Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast. Eu sou Vanderlei Dutra, estou falando direto aqui do nosso estúdio Parque, que fica no Cowork The Coves, Avenida Farroupilha 3992, bem pertinho do Capão do Corvo, do Parque Shopping, numa das áreas, se não a área que mais cresce economicamente e também em questões residenciais da cidade de Canoas. Tá precisando fazer o teu podcast, pode fazer aqui com a gente, conteúdo para o YouTube também. E também está precisando de um lugar para atender teu cliente ou para trazer tua empresa, procura o Cowork The Coves. O Canoas Podcast tem o oferecimento, a parceria das Águas Itati, a água mineral da família gaúcha, também Zetec Soluções em TI e a nossa internet que não nos deixa na mão nunca, não nos deixou a mão nem na enchente, quando tem temporal, sempre funcionando, que é a Flex Corp. Então também na descrição dos vídeos tu pode chamar eles aí, os nossos parceiros, para chamar eles para dentro da tua casa, para dentro do teu negócio. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento econômico, sobre como está o cuidado e a recuperação da área das empresas e do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, se é a primeira vez que tu chega por aqui, já te inscreve e já compartilha esse episódio com outras pessoas para ver esse bate-papo com a secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Canoas, Patrícia Augustin. Muito obrigado pela visita hoje aqui. Eu que agradeço, Vanderlei. Muito obrigada. E um alô a todos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Isso aí. Aqui do podcast. Agora é tudo multicanal. Agora a gente não sabe tudo para mais. Tudo que é lugar, né? Cada um consome de um jeito. Patrícia, uma área extremamente importante e delicada, né? Porque há 1 ano e meio aí a gente está passando por muitas dificuldades na cidade. E na parte de desenvolvimento econômico também. Tivemos, né, muitas empresas que foram afetadas, muita força de trabalho afetado, né? O pessoal teve queda na renda de uma forma como um todo. A produção de riqueza do município caiu como um todo, né? E isso traz muitas dificuldades. Eu queria começar te perguntando sobre uma questão que sempre foi um problema na cidade de Canoas. Quero saber de ti o que conseguimos avançar, o que falta, que é a parte de desburocratizar a criação de empresa, a criação de emprego, a geração de renda. Por que Canoas não conseguiu avançar tanto quanto outros municípios e como é que a gente está hoje? Sim, Vanderlei, desde que a gente assumiu em janeiro deste ano, a gente tem trabalhado em 5 eixos principais, 5 movimentos estratégicos, e o primeiro eixo é justamente uma agenda de desburocratização. A agenda, ela é um conjunto de ações em prol dessa desburocratização para que a gente facilite a vida do empreendedor, tire entraves, reorganize os processos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi reorganizar os processos internos, reorganizar as equipes, qualificar as equipes, e aí a gente já teve um ganho muito grande no tempo da liberação dos alvarás, que no final do ano passado, janeiro, chegava a 40 dias, a gente já conseguiu reduzir para 20, mas ainda é um número muito alto. E outras ações aconteceram neste período. Nós conseguimos ter a viabilidade automática em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Rede Sim. Então, hoje, quando o empreendedor vai buscar essa viabilidade, ele já consegue saber automaticamente, né, se ele é baixo risco, se ele tá apto a ter aquele negócio naquela região ou não. Naquele endereço. Naquele endereço, isso. Só para a gente explicar para as pessoas, eu quero abrir uma empresa aqui na Farroupilha, eu consigo saber rapidamente se eu posso comprar aquele imóvel ou alugar, porque eu vou conseguir colocar minha empresa ali ou não, é isso? Exatamente. Tá. Antes esse processo ele era todo manual, passava por um analista dentro da secretaria, e hoje o baixo risco, que é 80%, né, já está automático. Então ali eu já sei na hora se eu posso ou não posso colocar a empresa naquele lugar que eu quero. O segundo passo muito importante aí foi com uma parceria da Secretaria da Fazenda, foi o cadastro municipal do contribuinte automático também. Então, antes passava por uma análise da Fazenda, esse cadastro ele saía de uma forma muito demorada, manual também, e agora o cadastro também sai de forma manual, de forma automática junto à Rede Sim, o que economiza ali
vários dias para a liberação do do alvará. alvará. A Rede Sim, deixa eu só te... A Rede Sim, ela é a junta comercial do governo do estado, é ali que tu abre a empresa, né? Tu vai, quero abrir uma empresa, preciso de um CNPJ, tu entra ali na junta comercial e Então essa e rede pede, é a rede maior que tem com os isso. dados estaduais. Isso, são todos os dados. E ali se tu está integrado à Rede Sim, tu consegue ali o passo a passo para a liberação do alvará. Entendi. Então, hoje, esses sistemas que tu falou estão todos ligados à junta comercial. Estamos integrando. Isso, estamos integrando. Como Canoas funcionava? O empreendedor abria o CNPJ ali, junto à junta comercial, e depois precisava abrir um outro processo no SEI, que é o nosso sistema do município, com a mesma documentação. Com, tudo de novo para conseguir a liberação do alvará. Enfim, conseguir o alvará. E aí, claro, temos vários tipos, né? Sim, mas vai depender da atividade, exatamente. Mas ele precisava abrir, então, outro processo junto à prefeitura. E ali no meio, muitos ou não faziam, ou não sabiam, ou perdiam. E quem fazia era um retrabalho. Porque a mesma documentação que ia para a Rede Sim ia novamente para o SEI. Com a integração que nós estamos fazendo, já temos então a viabilidade, os CMC automáticos. Agora nós estamos com a mudança do fluxo interno e o treinamento das equipes para toda a análise ser dentro da Rede Sim. Ou seja, agora o empreendedor não vai mais precisar abrir um SEI separado. Nós estaremos 100% integrados. Isso vai acontecer agora, no mês de setembro. Estamos nos últimos ajustes de fluxo, né? Porque daí o fluxo muda. E é um histórico para Canoas, porque Canoas é uma das cidades mais burocráticas do Rio Grande do Sul, mesmo sendo a terceira maior cidade do estado. Aí nós poderíamos dizer que teremos um alvará eletrônico, é isso? Exatamente. Aí teremos o alvará eletrônico, o alvará online. O baixo risco ele será dispensado de alvará, dispensado de qualquer ato público. Nós aprovamos a lei do alvará agora, nesse ano, em julho. Nós minutamos ela, escrevemos, justamente para desburocratizar. Agora, entrando o decreto também nos próximos dias, meses, o decreto, aí o baixo risco já está dispensado deste alvará. Para ficar mais claro para o nosso público, que tem gente que conhece os termos e outros não, mas o que a gente está falando desses 80% são atividades que... De baixo dá risco. Alguns exemplos, assim, porque, na verdade, a grande maioria, Canoas, o forte da economia são serviços, né? Isso. Prestadores de serviços entre si. Dá alguns exemplos só para as pessoas enxergarem o que é isso. O baixo risco são os escritórios, por exemplo, um estúdio. Não, excetua aí, por exemplo, uma clínica que vai ter uma questão que precisa de da vigilância sanitária. Ou uma indústria que vai ter uma questão ambiental. Um impacto ambiental, isso. E baixo risco é até 200 metros quadrados também. Então, passando, porque aí tu precisa do APPCI, do Corpo dos Bombeiros, né? Que é até 200 metros quadrados. Então, estão dispensados. Esse é o baixo risco, que é a grande maioria, né? Não tem cabimento nenhum a pessoa abrir uma empresa assim, às vezes para poder, e a gente tem muito, né, em microempresas e tal, empresas de pequeno porte, a pessoa precisa fazer aquilo ali rapidamente, às vezes por um negócio de ocasião que apareceu, por uma atividade, para botar comida na mesa mesmo, né? E precisa de certa celeridade, e daí quando vê, tá tendo que contratar um monte de gente para poder entender o que está acontecendo, né? Exato. E o médio, alto risco, né? O médio, ele passa, então, a poder iniciar as atividades com o alvará provisório. E o alto risco, ele precisa, então, passar por todo o processo de análise, daí sim, análise dos servidores, porque daí a gente verifica o impacto ambiental, enfim, passa por todo o processo, vigilância sanitária, se for o caso. Mas isso, Vanderlei, vai dar uma virada de chave no município de Canoas. Acho que os contadores vão entender bem, os empreendedores, porque uma das maiores reclamações que a gente sempre teve, desde o início, desde janeiro, era a burocracia nessa liberação de alvarás. Perfeito. Deixa eu passar para um outro ponto que é muito importante. Nós tivemos... A cidade inteira está sofrendo direta e indiretamente com as questões da enchente, mas não é só isso, né? A economia gaúcha como um todo já vem travada há muito tempo. Nós temos problemas de macroeconomia, nós temos problemas estruturais na nossa cidade, no Rio Grande do Sul.
que acabam travando muito o nosso processo de desenvolvimento econômico, assim. Mas, claro, a enchente deu uma dificultada muito grande, principalmente para quem tinha os seus negócios fisicamente no lado oeste ou vendia, prestava serviço para pessoas do lado oeste. O que a Prefeitura de Canoas hoje está olhando, uma forma de a gente recuperar a nossa economia e desenvolver ela para que a gente tenha uma atividade econômica maior? O segundo eixo de trabalho é justamente esse fortalecimento dos negócios locais, com um olhar diferenciado para a região oeste, que, como tu bem disse, é uma região que ainda está se reerguendo depois do impacto. Nós tivemos 25.099 empresas atingidas. Diretamente. Diretamente, de um total de 52.780 empresas que nós temos no município de Canoas. Quase metade. Quase metade. Então, é um processo que não acaba sendo de um ano para o outro, infelizmente, embora tivéssemos bastante incentivos até, né, do governo do estado, com MEI Calamidades, com o Fundopem Recupera para as indústrias. O município também teve, no ano passado, alguns incentivos, mas é um processo que não é toda empresa que consegue se reerguer tão rapidamente. Então, nós estamos com algumas frentes de trabalho, olhando para essa recuperação e principalmente do comércio, né? O comércio ali do Rio Branco, da própria Matias, comércio que acabou se esvaziando em alguns locais e a gente está querendo entender primeiro como que isso está acontecendo, né? Como que ficou para a gente conseguir, então, avançar em políticas públicas. E, para isso, a gente está numa construção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação com o SEBRAE, CDL, SIX e Sindlojas, num projeto chamado Juntos pelo Comércio, que nós vamos trabalhar primeiro com essa análise de dados, né? Então, a gente vai ter uma inteligência de dados em cima dessas regiões para compreender como que a gente pode fomentar e desenvolver. Às vezes não é um incentivo financeiro que a empresa precisa, é uma capacitação, né? É algo diferente. Então, nesse sentido, nós também agora vamos lançar o programa Empreender Canoas. Esse sim é só com o SEBRAE. Ele já está em fase agora de contrato, né? Deve ser lançado nos próximos dias. Espero que ainda no mês de setembro, né? Nos próximos dias. E ele é uma série de capacitações, workshops, mentorias para as empresas, para os empreendedores, principalmente os atingidos pela enchente. E ele está dividido em 3 eixos. Um é da economia de sustentação, né? A economia que sustenta o município, a economia em ascensão, os novos quinais, principalmente. A gente tem muito entregador, muito motoboy, muito Uber nessa economia de ascensão. Então, a gente precisa ter um olhar para eles. O que a gente pode fazer para qualificar também, né, esses empreendedores. E a economia de inovação, que aí a gente está falando de empresas, principalmente de base tecnológica e startups. Então, essas são algumas frentes que a gente vem trabalhando. E, claro, né, a gente busca sempre estar perto dos empreendedores, conversar com eles. Para isso, agora a gente tem uma diretoria de indústria, comércio e serviços, que é uma diretoria nova, né, que não existia. E essa diretoria, um dos objetivos dela é fazer essa aproximação dentro dos bairros, conversando com os moradores, com os empreendedores. Então, a gente, às vezes, fica um pouco distante, né, pelo dia a dia, a gente não consegue, às vezes, ter esse contato mais direto. E essa diretoria, ela tem um cronograma que ela vai passar, então, nos bairros, nos principais polos de comércio, enfim, e para conversar, para estar junto desse empreendedor, para saber o que realmente a gente pode fazer para fortalecer, para ajudar, para auxiliar. E a gente fez desse ano 2 feirões de crédito, que também foram muito voltados para as empresas atingidas pela enchente, que aí a gente teve 6 instituições financeiras parceiras, com linhas de crédito mais acessível, com juros reduzidos, para que essas empresas também pudessem ter essa opção.
Como é que foi o acesso, a participação das empresas, assim, como um todo? A gente teve bons atendimentos, principalmente no primeiro feirão, que foi em março, então a gente teve mais de 100 atendimentos. Tinha mais nesse demanda, primeiro, né? Tinha mais demanda. O segundo já foi um pouquinho menos, quase metade, mas de qualquer forma a gente atende muito as empresas no dia a dia, os empresários, e a gente vai orientando junto às instituições financeiras, a gente encaminha, né? Então, é um trabalho, às vezes, muito também de ouvir, de entender a demanda e direcionar, porque nem tudo o poder público também está apto a absorver. Então, a gente tem uma parte que a gente já falou, que é a burocrática, né? A parte legal, uma parte de acesso a crédito importantíssimo, né? Vender, que é importantíssimo. Mas a gente tem escutado muito... dentro, por exemplo, da Six, né, onde o Jornal Timoneiro tem um assento na diretoria ampliada, do Cindy Lojas também, nos grupos empresariais que a gente trabalha, como a Confra 10, a gente tem, e a gente passa por essa dificuldade também, que é encontrar pessoas qualificadas para trabalhar. Então, assim, empresas que têm um campo, que está funcionando, que está conseguindo vender, que está conseguindo produzir, mas está tendo muita dificuldade por mão de obra qualificada, né? Isso não é um problema específico de Canoas, isso é uma... nós estamos vivendo um momento, que bom que a gente está vivendo esse momento de pleno emprego no Rio Grande do Sul, isso é louvável, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos vagas abertas em vários setores e temos também uma parcela da população procurando emprego, sim, mas não está qualificada para aquilo. Como é que o poder público municipal pode ajudar e trabalhar nesse sentido? Sim, a gente acredita muito na empregabilidade, na qualificação profissional. A qualificação profissional tendo a educação, né, como norte, como, acho que a ferramenta de maior transformação social que uma pessoa pode ter, e o emprego como o maior programa social que um governo pode ter. Muito mais do que o assistencialismo, o emprego, ele traz dignidade, traz renda, né? Tem um impacto na família, tem um impacto na própria comunidade. Então, é um eixo de trabalho que a gente preza muito e busca muito evoluir. Então, a gente lançou em janeiro a Caravana de Empregos, voltado para a empregabilidade. O objetivo dele é descentralizar a oferta de empregos no município de Canoas. Então, a gente faz uma busca ativa com as empresas no município e leva a caravana para algum bairro a cada 15 dias. Então, a gente leva vários tipos de oferta, né, de vagas de emprego, e a pessoa ela pode, no mesmo dia, se candidatar em todas as empresas ali presentes, se ela quiser. E também tem a nossa equipe qualificada lá para cadastrar o currículo dela no nosso banco de oportunidades. Então, a nossa próxima caravana, inclusive, né, dia 10, agora, quarta-feira, das 9 ao meio-dia e da 1 às 15, no Senai, ali no bairro Igara, já com 20 alguma coisa de empresas confirmadas e mais de 800 vagas de emprego. Então, fica já o convite para quem quer participar. E na caravana a gente tem também realizado caravanas específicas para públicos específicos, né? Público 50 a mais, público jovem aprendiz que tem uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Já realizamos 2 caravanas específicas para pessoas com deficiência, na parceria com a CADEF, com a Pestalozzi. Então, as empresas foram lá com as vagas específicas, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa procurando emprego, ela não tem nem conhecimento que aquela empresa existe. E ali ela tem a oportunidade de trocar informações, de conhecer a empresa, se candidatar, enfim. Também relançamos o Por Mim, né? Que é um programa que foi construído no gabinete da vice-prefeita Gisele Wecht, né? Que participou desse processo, e o programa Por Mim ele tem esse objetivo de empregar mulheres vítimas de violência doméstica, justamente para quebrar o ciclo de violência. E foi lançado o programa Por Mim e Por Eles, e aí tem o objetivo de empregabilidade de mães ou pais de famílias atípicas, que também tem certa restrição, dificuldade de inserção no mercado. Então, a gente faz essa conexão dessas pessoas com essas empresas que são parceiras. Em relação à qualificação profissional, como tu bem comentou, realmente a gente tem uma lacuna muito grande, né, de qualificação. A gente vem trabalhando em várias frentes. A gente busca muitas parcerias,
né? Parcerias, porque o poder público em si tem uma dificuldade de oferecer, né? De ofertar, mas com parcerias a gente consegue. Então, a gente já fez várias parcerias, a gente já fez várias capacitações dentro dos bairros e na própria secretaria. O Qualifica RS, junto ao governo do estado, nós capacitamos mais de 100 pessoas em 4 cursos em parceria com o Senai. E também em parceria com o Senai, um curso voltado para a qualificação na construção civil. E assim a gente vai buscando essas parcerias de qualificação. Agora, o governo do estado abriu o Qualifica RS Reconstrução e o município de Canoas pode receber R$449 mil para qualificação profissional, ou seja, quase R$500 mil. Nós estamos já nos trâmites finais. Também o braço da execução é o Senai e o Senac, então voltados tanto para a indústria quanto para o comércio e serviço, que a gente sabe que o comércio também sofre muito com a mão de obra qualificada, né? De venda, marketing, às vezes. Muita rotatividade. Muita rotatividade, isso, né? Exatamente. Então, a gente tem agora a expectativa que se encerra já essa fase junto ao governo do estado, agora em outubro, que a gente recebe esse recurso e consiga começar a executar. Vai ser a maior programa de qualificação profissional que o município de Canoas já teve. Ah, que legal. Boa notícia. Boa notícia. Bacana. Conta com a gente para divulgar isso. Com certeza. Deixa eu te perguntar sobre a atração de novas empresas, né? A gente sabe que... E daí, se tu quiser, a gente já junta com inovação, porque, de certa forma, a gente vai falar sobre PCI também, que é o nosso espaço, né? Para quem não sabe, o Parque Canoas Inovação, que é um parque que tem reservado para atividades, se não me engano, uns 250 hectares, né? Isso. Mais ou menos isso, né? Fica lá na Fazenda Guajuviras. E por que eu estou falando isso? Porque a atração de novas empresas, novos negócios também envolve ter lugar para as empresas virem, né? E nós temos uma densidade na cidade muito grande, em muitos bairros, né? Em áreas industriais, então, muito pouco. E algumas áreas como essa aqui que a gente está, por exemplo, que é uma área que tem muita coisa acontecendo, já é muito cara para algumas empresas virem, porque daí está disputando com o Parque Shop, com a Van, com tantas outras gigantes, então o metro quadrado está muito caro. Então eu queria te perguntar como é que está o olhar e como é que está o movimento de atração ou não de novas empresas e se isso está relacionado à inovação, tecnologia, se dá para fazer isso ou não. Wanderlei, nós temos os 2 parques industriais que estão no nosso escopo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é o Parque Canoas de Inovação, o PCI, e o Jorge Lanner. O Jorge Lanner, para quem não sabe, é Niterói. Em Niterói, quase divisa Cachoeirinha e Rio Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha, no extremo sudeste, né? Isso, exatamente. Então, lá agora está em fase de loteamento da nova fase. Então, ali a gente deve ter... No Jorge Lanner? No Jorge Lanner, A gente deve ter em breve todo um loteamento novo para atração de novos investimentos, novas empresas, indústrias, né? Principalmente porque lá é uma indústria mais tradicional e está em fase de loteamento, junto à Secretaria de Projetos. Vai abrir ali um espaço. Sim, porque se a gente for parar para pensar, hoje Canoas quase não tem mais espaço para receber grandes empresas, né? Grandes indústrias. Então, a gente precisa muito viabilizar o Jorge Lanner e o Parque Canoas de Inovação para receber essas empresas. O Jorge Lanner, inclusive, tem um atrativo mais atual, que é a abertura da estrada ali por cima do dique para Cachoeirinha, que antes não tinha. Isso traz um atrativo logístico muito importante, né? Muito importante. Estavam terminando a pavimentação, né? Não sei se ela já está totalmente liberada, mas ali a gente tem uma localização muito privilegiada, né? Perto da 116 também, aeroporto, que a primeira coisa que a empresa olha para um município é a logística, a localização, né? Algumas não se instalam a mais de tantos quilômetros de um aeroporto, por exemplo. E aí, nisso, Canoas tem bastante... É mais competitivo, competitivo, né? Tem exatamente. E o Parque Canoas de Inovação, então, hoje nós temos 2 lotes ainda disponíveis da primeira fase, que já tem 2 empresas que já entraram com planos de negócios para a doação desses lotes. Então, teoricamente, a primeira fase ela está com os lotes esgotados.
O PCI, para quem também não sabe, fica lá no Guajuviras, né, no final da Boqueirão, e iniciou em 2018, foi inaugurado em 2018, na gestão do Busato, com 3 empresas, e de lá para cá, nenhuma empresa mais se instalou. As 3 primeiras As 3 ainda primeiras estão lá, que estão. né? E o que a gente enxerga isso? É porque a gestão do parque, ela está exclusivamente na mão do poder público. Então, com essas mudanças políticas, né, que nós tivemos nos últimos 4 anos, só na secretaria foram 9 trocas de secretários. E que é uma coisa Então, que pode acontecer sempre, porque é própria do mundo político, né? Exatamente. Claro que esperamos que não como foram os últimos anos, que tivemos outros problemas além dos políticos, né? Exatamente. Por isso que nós estamos mudando a lei do Parque Canoas de Inovação. A lei é toda contraditória, então a gente vai ter que praticamente rasgar ela e fazer uma nova. Era outro contexto também, Era né? um outro contexto. Porque ele foi desenhado, foi inaugurado em 2018, mas foi desenhado há mais de 10 anos, Há né? mais de 10 anos, exato. Aí, ano passado, colocaram só um artigo sobre a tríplice hélice, mas não mudaram o restante da lei. Então, a lei ela ficou contraditória. E qual é o nosso objetivo? É que a governança do espaço seja a tríplice hélice, ou seja, poder público, a academia, né, daí alguma universidade, e as empresas do PCI, a associação. Com essa gestão tríplice hélice, o município sai um pouco do protagonismo, né? Ele acaba tendo um papel ali mais de fiscalização, mais de veto, e as empresas, o parque em si, com a universidade, consegue buscar recurso FINEP, outros tipos de recursos que o município não tem acesso. Então, a gente aposta muito que quando a gente formalizar essa governança tríplice hélice, o parque ele vai dar um salto, né? Como outros parques, a gente tem um parque tecnológico em Pelotas. Eu ia te perguntar isso, esse modelo de governança tem outros exemplos? Tem, Pelotas é um modelo desse. Só que Pelotas, a diferença é que lá é um prédio do município e tem 65 empresas dentro. A nossa vocação no PC é uma vocação industrial. Então porque a gente tem espaço, né? tem espaço de terreno. Então é uma vocação, mas o modelo é o mesmo, né? São terrenos do município, as empresas vêm se instalar e essa gestão ela é uma gestão compartilhada. A gente acredita muito que isso vai dar um up assim no PCI, a gente consiga atrair mais empresas. E também estamos viabilizando a segunda fase agora com mais 22 hectares, né? Como eu disse, a primeira fase teoricamente ela já está saturada. Temos também os 4 lotes da empresa Quântico, né? Que a Quântico não cumpriu o plano de negócios, então a gente está agora aguardando algumas definições para saber se esses 4 lotes vão ficar disponíveis para outra empresa ou não. E, então, a segunda fase, ela viabilizaria mais 22 hectares. Ela também está no processo de loteamento. Ela passa... Enfim, precisa de todos os projetos executivos, né? Da galeria pluvial, elétrica, tudo isso. Antes de eu até falar mais sobre essa questão de como se organiza ali, o município tem recebido o interesse de empresas querendo esses lotes, querendo se instalar no município? Porque isso também é importante, tem demanda. Sim, tem bastante demanda. Nós recebemos toda semana várias empresas querendo se instalar no município, então a gente sempre faz uma busca desses lotes públicos e privados, então a gente também tem uma boa parceria com a associação dos corretores de imóveis ali. Associe. Isso, exato. Obrigada. Que a gente sempre pede para eles se eles sabem de algum espaço, porque a gente tem recebido muita procura. E, claro, a gente trabalha sempre nas nossas limitações, enquanto poder público, o que é normal. Mas com a nossa legislação, com o Fundecam, que é a nossa legislação de incentivos fiscais. Então, a gente sempre apresenta o Fundecam, apresenta todos os itens que a empresa pode pedir de isenção fiscal para se instalar no município, independente se ganhou o lote ou não. Ela tem direito ali de algumas isenções fiscais, que acaba sendo um atrativo. Então, Canoas hoje, se for parar para pensar, nós temos uma das melhores logísticas do estado, temos o segundo maior polo educacional do Rio Grande do Sul, com as universidades que tem aqui, a educação básica também, fundamental, com várias escolas particulares muito importantes. Temos essa lei de incentivos fiscais,
Então, Canoas tem tudo, né? Tudo que precisa para atrair investimentos. E a gente fez um movimento estratégico junto ao Invest RS, do governo do estado, que é a agência de fomento de investimentos no Rio Grande do Sul. Então, eles fazem várias viagens para o exterior, já foram para a Malásia, já foram para os Estados Unidos, em busca de empresas para trazer para o Rio Grande do Sul. Então, a gente já se inseriu nesse circuito, eles já sabem da existência de Canoas, digamos assim, e de todos os nossos potenciais, para que daqui a pouco alguma dessas empresas venha e se instale aqui em Canoas. E o Invest, junto com o governo do estado e com a FAMURS, lançou também o programa Desenvolve Município, foi lançado agora essa semana na Expo Inter, que é uma qualificação, uma mentoria para os gestores, para os secretários de desenvolvimento econômico dos municípios. E o braço operacional vai ser a Unicinos, e ao final deste período nós teremos um plano municipal de atração de investimentos. Então hoje a gente trabalha muito no dia a dia, no instinto, né? E aí, com esse plano, a gente vai ter um direcionamento, a gente vai conseguir enxergar o potencial do município, as vocações do município, porque é diferente de uma serra, né? É diferente de Porto Alegre, a gente tem outra vocação, outra matriz econômica, então a gente precisa de outros caminhos para buscar esses investimentos. Então, esse programa ele vai nos dar isso. Então, até dezembro, a gente deve ter um plano bem consistente de busca de atração de investimentos. Legal, legal. E para a gente encaminhar, assim, encerrar e falar também mais de inovação, as pessoas podem estar, de repente, com alguma dúvida de como é que funciona o PCI, né? E daí, tu está falando na segunda fase, queria que tu explicasse um pouquinho e já falasse um pouco dessa atração e também o fomento da inovação. Mas até onde sei, né, o Parque Canoas Inovação, então, são áreas do município, né? O município ele se compromete a urbanizar, ou seja, construir as condições estruturais de infraestrutura para as empresas entrarem ali, e ela entrega o lote para quem tem o plano, mas ele não ganha, não é totalmente de graça, embora ele receba aquilo. O que a empresa precisa entregar para o município para ter direito àquele lote? A gente chama de doação com encargos, né? Então, a empresa ela precisa cumprir vários requisitos para conseguir a doação do lote. Ela precisa de um plano de negócios para 10 anos, e ali ela precisa prever todo o crescimento dela de investimento, de impostos, enfim, tudo que ela retorna para o município, principalmente quantos empregos ela vai gerar. Então, das linhas de corte é a geração de empregos, que é isso que interessa para o município, né? Claro, interessa também o imposto, mas a geração de emprego e renda para a população. E a empresa precisa investir no mínimo na construção e de equipamentos, o mínimo valor do lote, o valor do terreno. Então, ali ele já acaba compensando, né? E aí, uma indústria, só o que ela paga só o que volta de ICM para o município, às vezes o terreno se paga em 1, 2 anos. Então, Ela paga investindo. Paga investindo, exatamente. Ela paga investindo tanto na parte estrutural, porque se ela sai depois, aquele prédio é do município. Exatamente. Volta para o município, que ela construiu. E também desenvolvendo produtos, né? Desenvolvendo inovação e isso. Tudo, né? Outra exigência é que ela tenha investimentos em P&D, né? Em pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala do ecossistema de inovação, porque ela precisa envolver a academia, precisa envolver uma ICT, né? Para fomentar o desenvolvimento, para fomentar a pesquisa. Acho que o grande diferencial do PCI. E nós temos no PCI um projeto de um prédio para ser um hub de inovação voltado principalmente ao parque, mas que vai ser também uma incubadora de startups, vai ser um ambiente próprio do município de Canoas. A gente já tem o projeto do prédio, já tem o lote, agora a gente está atrás dos recursos. Vem no lote 1 ou no lote 2 daí? Tá no 1. Ele está previsto no 1 já, bem na entrada. O lote 1 é meio que a entrada mesmo, isso, né? Vai ficar, é o mais bonito ali, porque vai a entrada, a partir dali tu vai pro resto. Isso, é bem na entrada. E tem toda uma parte de serviços também, que está reservado a restaurante, reservado a bancos. E aí também isso
acaba se desenvolvendo depois que o parque estiver mais desenvolvido. E na questão da inovação, eu acho que também é importante falar que Canoas é uma das únicas cidades que não tem o seu marco legal da inovação, né? Nós não temos uma lei da inovação ainda no município. Então, nós já escrevemos ela também neste ano, e aí ela está agora nas discussões internas, junto com a Secretaria da Fazenda e com a PGM, para ser publicada ainda este ano. Legal. O que é essa lei? Adianta para a gente um pouquinho como é que ela funciona, assim, e como é que ela facilita? Sim, a lei da inovação, ela prevê algumas isenções, né, principalmente... Se tu estiver dentro da ramo da atividade e tiver, tu tem algumas facilidades. Algumas facilidades, justamente para a gente conseguir atrair esse competitivo com outras cidades, né? Gravataí, por exemplo, é uma das cidades mais avançadas, tanto na lei quanto no seu ecossistema de inovação. Então, a gente precisa ser competitivo com as cidades vizinhas, é para isso que a gente está olhando. Dentre outras várias questões, né, de startups, de contratação de startup, por exemplo, pelo poder público, né, hoje é quase inviável. Então, são algumas nuances assim, que a gente se baseia na legislação federal, estadual, e das cidades vizinhas para a gente conseguir ser competitivo. E também nós finalizamos um circuito de 4 encontros com o Inova RS do Governo do Estado. O Inova ele tem o objetivo de fomentar a inovação nos municípios gaúchos. Então, a gente conseguiu neste ano trazer o Inova para Canoas. A gente fez esses 4 encontros envolvendo empresas, startups, poder público, universidades e faltou algum? Agora me confundi. Poder público, universidades, empresas e a sociedade civil organizada, né? As entidades. A prefeitura também. E é isso, a prefeitura. Então, nesses 4 encontros, a gente chegou numa diretriz do que a gente quer para a inovação no município de Canoas. Teremos outros encontros agora para formalizar essa governança, então a gente precisa da atuação de todos os entes, né? Porque só na mão do poder público é impossível a inovação acontecer. A gente precisa das empresas, da universidade, principalmente, para que a gente consiga avançar. Então, nosso objetivo é formar uma espécie do Pacto Alegre. É um pacto aqui em Canoas pela inovação. Que foi um movimento que Porto Alegre, né, desenvolveu ao longo dos últimos anos. Exato. E que, de certa forma, desenvolveu o 4º distrito ali de uma forma impressionante. Uma pena o que aconteceu com a enchente, né, mas muito do que aconteceu no 4º distrito é fruto do Pacto Alegre. É fruto próprio Caldeira. Caldeira. Do Pacto. Inclusive o Summit está aqui também exato. Nessa esteira, né? Exatamente. Então, esse é um dos objetivos. Nós vamos estruturar o projeto até dezembro, para que no próximo ano a gente consiga lançar de fato e pedir, né, para que a comunidade, para que as pessoas venham participar, venham discutir a inovação, porque a gente não pode mais hoje falar em desenvolvimento econômico sem falar de inovação, né? As coisas hoje andam... A inovação, ela permeia tudo, né? E precisamos avançar. Imagina, tu falou lá num hub de inovação, eu já fiquei pensando uma startup para desenvolverem os tempos das sinaleiras em Canoas. Estamos precisando, olha, estamos precisando de inteligência para isso. Imagina se elas tiverem todas... Tem umas coisas que não dá para acreditar, assim, tu sai de uma sinaleira, cai na outra, sai, cai na outra. E o mais louco que tem algumas áreas, tipo ali embaixo do viaduto da Inconfidência, que quando falta luz e as sinaleiras não funcionam, o trânsito fica melhor. É impressionante. Por causa do tempo das sinaleiras. Mas isso é papo para uma outra vez. Com outro secretário. Com outro secretário, que isso daí não é contigo. Mas eu quero te agradecer muito a presença, secretária Patrícia Augsten, do Desenvolvimento Econômico. Quando tiver alguma novidade, alguma coisa, conta com a gente. Com certeza. Obrigada, Vanderlei. Obrigada a todos pela oportunidade, pelo espaço. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela fica de portas abertas na rua Doutor Barcelo, 969. Também temos o WhatsApp do Escritório do Empreendedor. E as nossas equipes estão preparadas e sempre de portas abertas para receber os empreendedores de Canoas. Perfeito, obrigado. Boa sorte. Precisamos. Esse foi mais um episódio do Canoas Podcast. Aproveita que está por aqui, já te inscreve no canal. Clica ali no sinetinha que tem do lado, porque daí todo conteúdo novo que vai pro ar, tu recebe na tela do teu celular um aviso. E já assiste outros conteúdos aí, tem muita coisa bacana para tu assistir sobre Canoas e sobre a região, certo? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.